Olá, estamos de volta com o nosso estudo da nossa EBD e estamos com essa série de estudos sobre o livro de Gênesis. Já vimos vários tópicos de Gênesis: criação do mundo, criação do homem, a queda do homem, a morte de Abel. Vimos também sobre o dilúvio. E no estudo de hoje nós veremos sobre a bênção e a maldição sobre os filhos de Noé. Vamos comentar uma série de coisas que aconteceram logo depois que eles saíram da arca. Em Gênesis, já vimos várias vezes como a natureza do ser humano sempre o leva de mal a pior. Desde o início do livro até o fim do livro de Gênesis, nós percebemos grandes mudanças provocadas pelo pecado. No paraíso nós tivemos a queda, logo depois veio o homicídio no seio da família, veio o dilúvio quando a raça humana se mostrava rebelde. A corrupção da raça humana fez com que viesse sobre eles o juízo de Deus em forma de dilúvio. Mas a graça de Deus sempre invade nossa história com notas de esperanças e novos começos. Logo depois do dilúvio, Deus deu uma nova chance para a raça humana, representada na família de Noé. Então, Noé agora, ele é o novo Adão. Em Gênesis capítulo 7 e no capítulo 8, nós testemunhamos a destruição de toda a vida na face da terra, com exceção de Noé e sua família. Deus acabou com tudo e todos para limpar sua terra do mal. Porém, Noé achou graça diante de Deus. Ele obedeceu a Deus e foi usado grandemente por Deus para preservar sua família e parte da espécie de plantas e animais que havia sobre a terra. A história de Noé e de sua família não se encerra, não termina com a sua saída da arca. Houve um fato triste na vida da família de Noé que trouxe julgamento a um dos seus descendentes e a futura divisão das terras nesse novo mundo que Deus havia preparado para voltar a ser habitado. Noé, ele se tornou o segundo patriarca, ou seja, pai da humanidade, através dos seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, que repovoaram a terra logo depois do dilúvio. Agora, aqui há um subsídio bibliológico que é muito importante. A Bíblia diz que Noé era um lavrador da terra, como fora Caim. Assim que cuidar de plantas se tornou sua grande paixão, e entre elas estava a videira. Esta é a primeira vez que a produção de vinho é aludida na Bíblia, e é significativo que esteja ligada a uma situação de desgraça. Noé, ele pode ter sido inocente, não conhecendo o efeito que a fermentação causa no suco de uva, e nem o efeito que o vinho fermentado exerce sobre o cérebro humano. Porém, isso não impediu que a vergonha entrasse no círculo familiar. Depois de beber, perdendo os sentidos, a Bíblia diz que Noé tirou a roupa e se deitou nu. Aí nós vemos a questão da bênção e maldição. Nós veremos que a atitude desrespeitosa de seu filho Cão para com seu pai Noé resultou em maldição
e a atitude reverente de Sem e Jafé para com seu pai resultou em bênção. Muito se tem falado sobre este assunto desde os antigos tempos e com alguns argumentos infundados. Aqueles que afirmam que a África está submetida à maldição que foi lançada por Noé ao neto Canaã, que era filho de Cão, e esses comentários, esses argumentos, não é em nada original, ele apenas repete algumas das velhas ladainhas desde 1455, que inclusive respaldou com a promulgação da bula Romanus Pontifex, que dizia que a escravidão e a exploração da África pelo Reino de Portugal estava livre, chegando ao ápice no século XIX entre os escravagistas do sul dos Estados Unidos, quando passa a ser ensinado como fato de que Deus lançou uma maldição sobre os africanos. Portanto, os mesmos poderiam ou deveriam ser escravizados. Eu estive lendo o pensamento do teólogo e historiador Walter Passos. Ele afirma que a pretensa maldição de Cão trouxe lucros tanto para a Igreja Católica como para a Igreja Protestante. E o grande exemplo é a ordem dos jesuítas, que enriqueceu com os amaldiçoados. E dentro do protestantismo, serviu para a manutenção da escravidão e hoje ainda é usado de certa forma para preterir em alguns cargos os descendentes dos africanos, ou seja, os negros. A maldição de Cão, ela é usada diretamente para alimentar a intolerância e motivos dentro do cristianismo para introjetar o desamor e a baixa estima aos negros, ainda que de forma velada, em algumas igrejas evangélicas. E nós temos o outro lado da maldição, que foi a bênção. A geração que nos antecedeu, eles tinham o hábito de pedir a bênção aos pais. Isso antes de dormir, antes de sair para a rua, ou quando iam viajar. Era uma prática comum e abençoada pedir a bênção aos pais. Eu ainda vivi esse tempo na minha infância. Aquela geração também tinha problemas, lutava contra vício, contra a violência, mas nem comparado com a situação atual. Ao pedir a bênção aos pais, o filho demonstrava respeito por eles e fé em Deus. E a Bíblia fala sobre a importância que tem a bênção dos pais sobre os filhos, especialmente se ela está vinculada à bênção de Deus. Em Gênesis, no capítulo 9, a partir do versículo 24, nós lemos: E despertou Noé do seu vinho, e soube o que o seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã
por servo. Então nós vemos que Noé amaldiçoou seu filho menor e o seu neto Canaã, declarando-os servo dos servos, que pode ser traduzido como escravo de escravos. Assim, Noé relacionou com Deus. Jafé foi abençoado com prosperidade. Agora, eu sempre me perguntei, o que terá acontecido aos 3 filhos de Noé? A palavra que ele liberou sobre os filhos se cumpriu. Isso nós podemos ver através do texto bíblico. Nós vemos a bênção de Noé, o programa para as raças, a história da salvação, vem tudo aí desse fato que nós relacionamos com bênção e maldição. A bênção de Noé concernente a Jafé e a Sem, e a sua maldição sobre Canaã, que era filho de Cão, é um acontecimento importante que se segue no processo da salvação. Mas, enquanto a aliança de Deus com Noé era o fundamento da história sucessiva da natureza, do mundo e da salvação, a bênção e maldição de Noé é seu projeto fundamental, profético, seu programa para as raças em toda a história da humanidade. Agora, analisemos um pouco a maldição de Cão. Cão, um dos filhos de Noé, segundo a narrativa bíblica que nós lemos, de acordo com a tabela das nações do livro de Gênesis, tratava-se do filho mais novo de Noé. Ele foi pai de Cush, Misraim, Put e Canaã. Agora, vamos ver a história de Cão relacionada em Gênesis, no capítulo 9, do versículo 20 ao 27. Diz o texto: começou Noé a ser lavrador e plantou uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e achou-se nu dentro de sua tenda. Cão, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e contou a seus irmãos que estavam fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre os seus ombros e, andando virados para trás, cobriram a nudez de seu pai. Tiveram virados os seus rostos para não virem a nudez de seu pai. Despertando do seu vinho, Noé soube o que o seu filho mais moço lhe fizera. E disse: maldito seja Canaã, servo dos servos será de seus irmãos. E acrescentou: bendito seja Jeová, o Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Dilate Deus a Jafé, e habite Jafé nas tendas de Sem, e seja-lhes Canaã por servo. Segundo uma certa linha de interpretação, ao proferir tais palavras, Noé estaria profetizando que um dos seus descendentes de Sem, Abraão, iria herdar a terra dos cananeus. Agora, se vermos as interpretações e implicações sociopolíticas, nós veremos que a maldição de Cão foi usada lamentavelmente
por alguns membros das religiões abrâmicas para justificar o racismo e a escravidão eterna dos negros africanos, como já comentamos aqui, quem acreditavam serem descendentes de Cã. Assim que nós vimos que, através da história, que os defensores da escravidão nos Estados Unidos, eles invocaram consistentemente este relato da Bíblia ao longo do século XIX, em resposta ao crescimento do movimento abolicionista, que pedia a libertação dos escravos. No Brasil, a maldição de Cã serviu de justificativa para escravizar os índios, tendo missionários da Ordem de São Pedro, João de Souza Ferreira, declarado: não há lei divina nem humana que proíba a possessão de escravos. E continuou, dizendo que os índios brasileiros são da descendência da maldição de Cã. Que tremendo isso! E por muitos anos nós vivemos isso. Lamentavelmente, muitos anos, muitos séculos, se justificava a escravidão de diferentes maneiras. De diferentes maneiras, invocando a Bíblia. Não devemos confundir o que aconteceu ali com a família de Noé com a mal interpretação que fizeram muitos que se aproveitaram do texto bíblico para praticar uma exegese, ou seja, fazer o texto dizer o que lhes convém. Mas voltemos ao tema da maldição sobre Canaã. Nós observamos que das 63 ocorrências do termo arar, do hebraico, ou seja, a maldição no Antigo Testamento, o verbo ocorre 12 vezes como antônimo do verbo abençoar, que é barak, em hebraico. E um desses casos é o versículo 25 de Gênesis capítulo 9. Seguindo os conceitos anteriores, de Gênesis 3,14, 3,17, 4,11, o sentido primário é de que Canaã e sua descendência estariam banidos, cercados de obstáculos e sem forças para resistirem seus inimigos, tornando-se escravos dos escravos. Muito forte essa interpretação, que seria Ebed Abadim, ou seja, servo dos que servem. Nós devemos notar, contudo, que, embora Cã tivesse outros filhos, além de Canaã, Cush, Misraim e Put, conforme Gênesis capítulo 10, versículo 6, a maldição foi especificamente para Canaã e seus descendentes, isto é, os cananeus da Palestina e não Cush e Put, que provavelmente se tornaram os ancestrais dos etíopes e dos povos negros da África. Por fim, não se trata de uma maldição dirigida aos negros africanos, como costumam afirmar certos intérpretes. Os canaanitas foram totalmente extintos, segundo a posição de vários biblistas e historiadores. O pecado de Cã, ele é descrito no versículo 22, como viu a nudez de seu pai. Agora eu pergunto, mas será que apenas ver o pai nu e contar aos irmãos era suficiente para amaldiçoar? Se observarmos bem o texto,
nós veremos que o próprio texto insinua algo muito mais do que isso. Pois, ao acordar, Noé soube o que o seu filho mais novo, Cão, havia feito com ele. Mas não informa como ele ficou sabendo, nem o texto aclara o que é que ele fez com seu pai. No versículo 22, Cão apenas descobre a nudez do pai. Eu sei que as expressões hebraicas não são fáceis de traduzir, e o texto aqui refere-se a atos sexuais ilícitos, explicitados no Código Legal de Israel. Você pode ver isso em Levíticos capítulo 18, Levítico 20, Deuteronômio capítulo 20, do versículo 20 ao versículo 23. Perdão, Deuteronômio versículo 27, do versículo 20 ao 23. Assim que, uma das interpretações do motivo causador da maldição sobre a descendência de Cão teria sido um possível ato de homossexualidade praticado durante a embriaguez do seu pai. Entretanto, essa interpretação, mesmo seguida por muitos estudiosos, não tem confirmação explícita no texto bíblico. Mas esta é uma vertente muito aceita por grandes historiadores e comentaristas bíblicos, baseado na expressão que Noé ficou bravo ao saber o que lhe fizera o seu filho. Bom, há um detalhe interessante em Gênesis capítulo 14, versículo 18, quando Abraão, descendente de Sete, encontra um cananita nativo chamado Melquisedeque, que era homem justo e sacerdote do Deus Altíssimo, e que abençoou a Abraão. Aqui nós vemos que Deus coloca em ação um grande plano de redenção para toda a raça humana, para resgatá-las dessa e qualquer outra maldição de pecado e julgamento. Ele chama Abraão para todas as nações e faz uma aliança com ele e promete: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso em Gênesis capítulo 12. Todas as famílias da terra, diz o texto, incluindo os cananeus, os descendentes de Cão. Agora, vejamos aqui as bênçãos de Sem e Jafé. Nós veremos que, segundo textos, os semitas, eles são os intermediários das bênçãos espirituais da redenção. Nós vemos que o diálogo com Sem foi diferente. A bênção mais gloriosa foi dada a ele. Noé disse: bendito seja Jeová, o Deus de Sem. Gênesis 9, 26. Esta forma de louvor que expressa a bênção, que na verdade não é uma bênção, mas um louvor ao Deus que abençoa, tem sua base, conforme o reformador Martinho Lutero, ele observou em latim: proper excellentem benedictionem,
Ou seja, na promessa elevada e ilimitada dada a Sem, Deus estava, através de Noé, apontando para um futuro longínquo. Jeová é o Deus de Sem, isto é, a raça semita é a condutora dessa revelação especial, ou seja, os descendentes de Sem. Já para Jafé, Deus é Elohim, o Criador, sustentador e governador universal. Isso podemos deduzir do texto de Gênesis 9, 27. Mas para Sem, ele é Jeová, o Deus da aliança e redentor. Desse modo, Sem se torna o vaso e canal da sua graça especial e redentora. E daí em diante, a promessa da salvação espiritual é concentrada em seus descendentes, ou seja, nos descendentes de Sem, na raça semita. Esta salvação, esta redenção, se torna completa em Cristo, pois ele é o Redentor como filho de Davi, descendente de Sem, por meio de Abraão, como vemos em Lucas, no capítulo 3 e no verso 36. Assim como ele mesmo disse, a salvação vem dos judeus. Retratado no texto de João, capítulo 4, versículo 22. Então, em Cristo, a bênção de Sem se tornou o Evangelho para todo o mundo, para toda raça humana, inclusive para aqueles que estavam sob a maldição. Agora, vejamos um pouco sobre os descendentes de Sem. Duas coisas curiosas aparecem no versículo 21. Sem, ele é descrito como pai de todos os filhos de Eber, seu bisneto, né? Isso aí você vai ao versículo 25. Os israelitas, descendentes de Eber, por isso são chamados hebreus na antiguidade, baseado no texto de Gênesis, capítulo 14, no versículo 13, também já no Novo Testamento, em Filipenses, no capítulo 3 e no versículo 5. E eram todos também filhos de Sem ou semitas. E ainda hoje eles têm esse nome. Nós veremos que nenhum outro povo é chamado de semita. Nem mesmo os árabes, que são descendentes de Abraão, mas de uma forma ilegítima, sendo filho não da esposa, mas de sua escrava egípcia. E todas essas bênçãos vêm através de Sem. Agora você pergunta, mas professor, em que consiste então a bênção de Jafé? O texto de Gênesis 9, 27 diz: Deus dê alargamento ao que alarga, ou Deus alargue ao máximo o alargamento. O jogo com as palavras quer dizer, ele torna amplo. Jafé foi o pai dos medos, o pai dos gregos, que no hebraico é o mesmo Javã, que encontramos em alguns textos. E a bênção sobre Jafé, a bênção do Senhor sobre Jafé, está subordinada à de Sem. Porque o texto disse, habite ele, Jafé, nas tendas de Sem. O que equivale a dizer que Jafé e Sem teriam relações diplomáticas amigáveis. Todavia, Elohim engrandeceria a Jafé de tal forma
que Canaã lhe seria servo. É o que diz o versículo 27. Agora nós vemos que, além de Canaã receber sua sentença imprecatória, esta foi reforçada em cada bênção pronunciada a seus irmãos. Os cananitas seriam escravos, tanto dos semitas, a linhagem judaica, quanto dos jafetitas, que são os povos indo-europeus, a descendência de Jafé. Isso é muito importante, porém, nós tiramos algumas lições a título de conclusão. Primeiro, nossa luta contra o pecado é diária, momento após momento. As vitórias de ontem são lembradas para todo sempre, mas não garantem nada na luta de hoje. Não podemos cansar de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Como diz Gálatas no capítulo 6, no versículo 9. Nós vemos no texto analisado que Noé havia andado com Deus durante mais de 600 anos, quando caiu. Ele havia salvado o mundo e caiu. Teve um fracasso. Assim que não importa quantos anos você é crente, quantos anos você ensinou na escola bíblica dominical, ou trabalhou na igreja, ou é líder espiritual. Não importa se você é pastor da igreja, ou se trabalha no berçário. Todos nós temos parte da natureza adâmica em nós. Todos nós temos que lutar na força do Senhor contra o pecado que tenazmente nos assedia, como diz o texto de Hebreus capítulo 12, os 2 primeiros versículos. Para alguns, o pecado é aquilo que nós dizemos o pecado de estimação, que está sempre com eles, que são os vícios. Para outros, pensamentos promíscuos. Para outros, a ira. Para alguns, a autossuficiência, o orgulho. As promessas e as bênçãos de Deus devem ser uma constante em nossa vida. Tudo depende única e exclusivamente de uma decisão pessoal de cada um de nós. Servir e submeter a nossa vontade a Deus e crer que Ele é fiel. Essa lição nos desperta para dizermos, para que possamos ver que ninguém é infalível, nem mesmo Noé. Podemos dizer que ele salvou o mundo, mas teve o seu fracasso. Que nós possamos depender de Deus, confiar nele, buscá-lo dia e noite, na certeza de que Ele nos guardará e nos dará as forças, as condições para que permaneçamos fiéis e que possamos dizer, como o apóstolo Paulo: tudo posso em Cristo que me fortalece. Que Deus nos abençoe.